Ilustres alunos, nós vamos começar mais uma aula nossa e nesse momento nós vamos falar aqui de um grande pensador do iluminismo, né, nosso amigo Immanuel Kant. Eu tenho assim um carinho muito grande por esse pensador, tanto foi tema do meu TCC da graduação, na questão do mestrado também eu trabalhei diversos artigos sobre ele, né? E o Kant, ele tem uma perspectiva muito interessante porque ele trabalha a valorização do ser humano. Ele vai trabalhar os temas de o ser humano como, né, em si mesmo, importância em si mesmo e não no outro, a questão da dignidade. Inclusive, olha só, vamos aqui para o slide ver. 1724 a 1804. Immanuel Kant pega toda uma transformação da Europa. Uma Europa que passa por duas grandes transformações, a industrial e a francesa, que é uma questão ideológica, né? Eu pus aqui uma foto inicial do nosso amigo, juntamente com uma frase aqui, né, célebre dele, que já é bastante provocadora para todos nós. Cada coisa tem seu valor. Ser humano, porém, tem dignidade. As coisas têm valor. Quanto vale a tua moto? Quanto vale o teu carro? Quanto vale a tua bicicleta? Quanto vale o teu cavalo? Mas e uma pessoa? Meus amigos, pessoa não tem preço. O próximo slide vai trabalhar aqui, eu fiz questão de pôr duas setas aqui indicando dois grandes períodos que antecedem a perspectiva kantiana. O primeiro deles, né, é o racionalismo e o segundo, empirismo. Quando a gente fala do racionalismo, é a corrente filosófica que vai dizer que a razão ela orienta todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, ela pauta todo o proceder da nossa vida. Quando se fala de empirismo, o que é algo empírico? Fruto da observação, fruto da vivência. É o experimentar da coisa em si. Na corrente racionalista, a gente vê que ele cria um chamado, né, porque o Immanuel Kant ele não vai ser nem racionalista ao extremo, nem empirista ao extremo. Ele vai criar uma concatenação entre os dois termos. Kant não quer assumir uma bandeira de A ou de B. Ele não quer os radicalismos que já existiam naquele período. Ele fala, opa, o que existe de bom no racionalismo? O que existe de bom no empirismo? E a partir daí, a junção entre os dois termos. No racionalismo, ele cria o chamado juízo analítico. Analítico, nessa questão da análise, esse juízo ele é a priori. Gente, a priori, vem antes da vivência do objeto em si. E o empirismo ele vai criar um chamado juízo sintético. Aqui, o juízo analítico dá a ideia de análise e de sintético dá essa ideia de síntese. O juízo sintético ele tem como perspectiva o a posteriori. Olha só, a priori, vem antes da experiência da coisa em si. Ou seja, a formação de um conceito. E o a posteriori é após a vivência das coisas que estão à minha volta. E a junção do racionalismo com o empirismo forma o que a gente chama base da ciência, que é o juízo sintético a priori. Ele ao mesmo tempo ele é sintético, ou seja, ele junta a questão do empirismo e ele a priori ele junta a questão do racionalismo, juízo sintético a priori. Ou seja, esse é o movimento da mente. A mente humana, ora nós somos racionalistas, ora nós somos empiristas. Não dá para levantar só uma única bandeira. Passemos para o próximo slide e vamos continuar. A crítica da razão prática. Queridos alunos, Immanuel Kant escreve 3 grandes livros. Crítica da razão pura, Crítica da razão prática, Metafísica dos costumes. Na Crítica da razão pura, o Kant ele vai estabelecer as condições de possibilidade do conhecimento. Como é que se dá o conhecimento do ser humano? Já na Crítica da razão prática e também Metafísica dos costumes, aí as duas, uma complementa a outra, nessas duas ele vai trabalhar exatamente
a questão da legalidade, a lei em si, a perspectiva do dever, a ética kantiana é a ética do dever. Então, assim, é uma parte que eu gosto muito de estudar. A crítica da razão prática, então, ela vai falar da lei moral. Olha só que eu fiz aqui, alunos, no slide, 2 colunas. Nós temos aqui, de um lado, lei moral, do outro também lei moral. Só que o que vai diferenciar uma e outra? Exatamente, que em um determinado momento, nós temos a exterioridade da vivência da lei moral. Essa exterioridade vai se dar em quê? Nos costumes e nas leis. Cada povo tem os seus costumes, cada povo tem suas leis. Cada solo legislador é totalmente diferente de outro solo legislador. Quando a gente fala de costume, por exemplo, nós estamos aqui em Barbacena, região, nós temos determinados costumes, determinado jeito de se vestir, uma culinária que é própria nossa. Quando a gente vai para outras regiões, tudo é tão diferente. O sotaque é diferente, o jeito de se vestir, a alimentação é diferente. Então, assim, costumes são próprios de uma determinada situação. Essa é a questão da exterioridade. E a lei, aquilo que deve valer para todos nós. A Constituição deixa claro que nós somos iguais perante a lei. Então, a lei não vale só para mim ou só para você. Ela vale para todos nós. Então, existe na questão da lei moral a questão da algo externo. Ele não depende de mim. Os costumes já estão aí. As leis já estão aí. Quando eu nasci, as leis já existiam, os costumes já existiam. E quando eu morrer, eles vão continuar existindo, tanto as leis quanto os costumes. Do outro lado, nós temos aqui, vamos acompanhar no slide, as leis morais internas. Olha só, estamos falando de exterioridade, aquilo que não depende de mim, e vamos falar da interioridade, reflexão ética. O que seria a questão da reflexão ética? Nós temos o que a gente chama de voz da consciência. O que é essa questão da voz da consciência? Quando a gente faz algo errado, não precisa do outro apontar o dedo para a gente falar, você errou. Quando você põe a cabeça no travesseiro, essa reflexão vem. Isso é automático em nós, entendeu? Então, assim, tem algo aqui que fica nos incomodando. Pô, você agiu desse jeito, pô, você não devia ter falado aquilo, pede desculpas nessa situação. Ou também quando você tem a consciência leve, você tem a consciência que fez a coisa certa, mesmo que o outro te condene, você não se preocupa, não te incomoda. Vamos agora para o próximo slide. Essa perguntinha aqui, gente, o que é o esclarecimento, ele até tem a ver com um dos textos mais célebres do nosso amigo Immanuel Kant, que é o Aufklärung. Tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Quando a gente fala esclarecimento, olha lá, essa palavrinha esclarecimento é uma palavrinha muito forte quando se trata no conceito kantiano, porque Kant ele nasce no contexto do iluminismo, ou seja, o clarear, o mostrar as coisas de forma bem objetiva e o esclarecer, tirar a pessoa da zona da ignorância, da zona da escuridão e pôr essa pessoa como tomada de decisão para a própria vida. Então, o termo esclarecimento é muito forte. E a frase que fica célebre é essa questão. Saída do homem da menoridade rumo à maioridade. Menoridade, maioridade. Quando a gente pensa nesse contexto de modernidade ou pós-modernidade em que a gente vive, quando a gente fala assim, menoridade, menos de 18, maioridade, acima dos 18. Mas a coisa não é, meus alunos, tão simplória assim. Quando Kant fala menoridade, vamos lá no slide, olha lá, menoridade, dependência intelectual. Tem pessoas que têm até uma idade avançada, mas não são donos de si mesmo, não tomam suas próprias decisões, são pessoas extremamente dependentes. Algumas pessoas passam a vida inteira com dependência financeira, com dependência emocional, ela não se liberta, ela não cresce, ela não caminha com as próprias pernas. Então a questão da menoridade é algo extremamente forte aqui, uma crítica severa que o Kant vai dizer.
Nós não podemos nos deixar ser tão influenciados. Apesar de que não existe pessoa que não é influenciada, tá, gente? Seja pelos canais de televisão, pelas redes sociais, pelos livros que lemos, pelas pessoas que conversamos, de alguma forma, nós recebemos sim influência das pessoas. Mas não podemos deixar com que essa influência das pessoas, né, anule a nossa identidade. Ou seja, a gente não pode, a gente tem que sair da questão da menoridade e ir para o que ele convida para a maioridade. O que é maioridade? Olha lá no slide. Autonomia intelectual, ser capaz de pensar por si só. Entende como isso é importante? Construir as próprias ideias, construir os próprios conceitos, ser fiel a eles, capaz de ouvir o que os outros têm a dizer, mas também capaz de defender as suas próprias verdades. Essa aqui é uma perspectiva muito importante, ou seja, liberdade de pensamento. Eu sou livre, você é livre. E o que eu faço com a minha liberdade? O que você faz com a sua liberdade? Vamos para o próximo slide. Doutores, eu pus aqui nessa slide, no centro, está a questão dos imperativos. Eles podem ser categóricos ou eles podem ser universais. Quando a gente fala essa questão das categorias, ou seja, eles são gerais, né, e valem para toda a humanidade. Então, é bem a generalização do imperativo. O imperativo é um mando, né? É uma lei, é uma norma, é um critério, uma direção para as pessoas. Então, essa direção ela pode ser geral, pode ser para a humanidade como um todo, e ela tem esse caráter da universalidade, ou seja, não diferencia pessoas. Quando lá no artigo 1º da Constituição fala que todos nós somos, né, livres e iguais perante a lei, pergunta qual é o seu gênero? Pergunta qual é o valor que você tem na conta bancária? Pergunta qual é a cor da sua pele? Não. Vale para todas as pessoas. Tem o caráter da universalidade. O fato de ser... Não tem ali distinção. Não faz diferenciação de nenhuma pessoa. Ele tem o caráter da universalidade. Olha só. Os imperativos aqui, eles são mandamentos éticos. Ou seja, a ética não é norma de conduta. Eles querem literalmente direcionar. E eles têm uma perspectiva extremamente prática, ou seja, não usar as pessoas. Olha um exemplo bonito aqui, não usar as pessoas. Doutores, pensem comigo. Muitas vezes, na nossa sociedade, apesar da gente saber que nenhuma pessoa deve ser tratada como objeto, mas isso acontece? Puxa na tua mente algum exemplo que vem que as pessoas são tratadas como objetos. Às vezes, nos relacionamentos amorosos, às vezes nas relações de trabalho, às vezes no casamento, nas mais diferentes formas. As relações muitas vezes fazem com que algumas pessoas tenham mais valor e outras menos, apesar de que a perspectiva kantiana é dizer: não podemos usar as outras pessoas. Cada ser humano tem a sua importância e não deve ser usado como objeto. Trouxe agora para o próximo slide dois trechos que me chamam muita atenção aqui dessa perspectiva kantiana. Vou ler o primeiro e eu peço a vocês que, essa parte em negrito, ela dá todo um sentido aqui do que de fato é importante nessa primeira e também na segunda fala. Vamos na primeira. Segundo o pensamento de Kant, os homens não podem ser valorizados pelo que têm e o que consomem, mas pelos que eles são em si mesmo. O homem em si mesmo é um ser espiritualmente ético. Por isso, o homem é um fim em si mesmo. E não um meio ou instrumento da indústria ou do mercado. Galera, pensa lá. O homem tem valor. O ser humano tem valor. Ele é um fim em si mesmo. Ele não depende de nada externo. Não depende de bens, não depende de aparência física. Ele é um bem em si mesmo. O fato de ser pessoa dá a ele toda a credibilidade, toda a importância. Então, como fim em si mesmo. Não importando o que ele tem e nem o que ele consome. Ele não pode ser instrumento de manipulação.
da indústria, instrumento de manipulação do mercado ou de um viés ideológico, por exemplo, político. E vamos para o segundo. Produzimos convenções e verdades. Fiz questão de pôr verdades aqui entre aspas. Convenções. Gente, as convenções existem a todo momento. O que seria essa questão das convenções? Os próprios costumes. Lembra que eu dizia, quando eu nasci, já existiam vários costumes? São convenções. Essas convenções, essas verdades, elas já existem antes mesmo de nós virmos. São essas convenções e verdades que, por suas vezes, nos obrigam a desenvolver valores morais, comportamentos éticos, relações políticas de convivência e o direito. O direito, seu ordenamento jurídico e sua processualística, sua estrutura estatal e seu poder de julgar e punir os indivíduos. Deriva dessa crença e obediência às convenções que elaboramos coletivamente e que ganham status de verdade. É desta verdade que se imagina que se produz a justiça. Gente, olha só. Quando a gente fala assim, estamos inseridos em uma determinada sociedade. Tem um solo legislador ali, tem uma lei, tem toda uma orientação dentro daquela perspectiva. Naquela situação ali, nós desenvolvemos valores morais, nós desenvolvemos comportamentos éticos. Isso é certo aqui no Brasil. Não, isso aqui no Brasil é inaceitável. Então, ou seja, o que às vezes o que é inaceitável aqui pode ser aceitável em outro lugar. E aquilo que a gente pratica aqui pode ser um motivo de escândalo para outros. Então, assim, nós desenvolvemos valores morais, comportamentos, relações políticas e nós estabelecemos também esse convívio com o direito. O julgar, o punir. Ou inocentar. Julgar, punir, inocentar. Né? E nessas situações, nós sempre vamos falar que somos justos de acordo com essas verdades que nós e que a sociedade acredita. A próxima ideia aqui, gente, é uma ideia linda que o Kant trabalha, que é a ideia da dignidade humana. Quando a gente passa pela rua, aí eu pergunto para você que está assistindo essa videoaula agora, quando você passa pela rua e vê alguém mendigando, lá num passeio, aquilo te incomoda? Você olha para aquela pessoa e fala, pô, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho uma alimentação boa. E o outro, que é igual a mim, que também é pessoa, carece de tudo. Não sabe o que vai almoçar, não sabe se vai jantar, não sabe onde vai dormir, e nem sequer pode pensar em questão de segurança, porque às vezes o lar dele é a própria rua. Então, ou seja, cadê essa questão da dignidade? A dignidade da pessoa. Algumas pessoas com tantos, outras pessoas sem nada. Então, o Kant vai trabalhar essa ideia da dignidade. Ele vai dizer algo que está acima de todo preço, pois quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalência, então ela tem dignidade. Vamos pensar o seguinte. Você quer vender um carro. Eu pergunto, quanto você quer no seu carro? Ah, professor, eu quero 40 mil no seu carro. Ah, beleza. Eu tenho um carro que vale 30, eu vou te dar mais 10, aceita? Equivalência. O meu carro valia 30, com mais 10, 40. Pronto, e nós fizemos a troca. Porque isso se trata de objetos. Mas e pessoa? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma pessoa? Pessoa não tem preço. A perspectiva kantiana vai dizer, pessoas têm dignidade. E dignidade não tem preço. O próximo vai trabalhar também uma ideia bastante legal aqui, que é liberdade no Estado Civil. Ou seja, o homem deixou sua liberdade selvagem e sem freio para encontrar toda a sua liberdade na dependência legal. Isso é, no Estado jurídico, porque essa dependência procede de sua própria vontade legisladora. Gente, vamos entender o seguinte, deixou a liberdade selvagem. Vamos entender alguns contratualistas, Rousseau, John Locke, eles vão dizer, o ser humano nasceu num estado de selvageria.
Naquele momento de estado de selvageria, o ser humano era livre pela ausência da lei. Não existia lei. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então cada um fazia o que bem entendia no estado de selvageria. Mas chega um momento que o ser humano tem que abrir mão dessa liberdade individual para assumir um bem que é coletivo. Eu abro mão de ser livre individualmente para ser livre coletivamente. Então, ou seja, ele tem agora uma dependência legal. Ele tem um Estado que responde por ele. Então, ou seja, esse Estado jurídico que procede da vontade de cada um. Então, ou seja, quando eu obedeço às leis do Estado, necessariamente isso é uma vontade legisladora, porque eu fiz essa escolha. Porque eu enxergo que isso também é muito melhor para mim e para as pessoas que estão à minha volta. E a última situação aqui, o que a gente chama aqui da lei universal do direito em Kant. Galera, essa ideia aqui, lei universal. O que o Kant mais queria, gente? O Immanuel Kant tem uma fala, eu não escrevi no slide, mas ela ficou muito forte quando eu estava lendo o livro, me chamou muita atenção, né, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele dizia: 2 verdades existem em mim. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O céu estrelado acima, a lei moral dentro de mim. 2 grandes verdades. Eu não posso questionar o céu estrelado. Mesmo que esteja nublado, eu sei que tem ali as estrelas. E eu também não posso questionar que dentro de mim existe já uma lei internalizada. Eu sei o que eu preciso fazer. Às vezes eu posso não fazer, mas eu sei o que é o certo. E aí é que está a questão, né? A gente sabe o que é o certo e ainda faz o errado. Ô, povo difícil, né, gente? Vamos lá. Essa lei universal, ela é o que a gente chama de imperativo categórico. Olha só que coisa linda. Age externamente, de modo que o livre uso do teu arbítrio possa se conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Ou seja, o que o Kant quer dizer? Age de tal forma que o teu agir possa ser replicado por qualquer pessoa da sociedade. Toda pessoa que de alguma forma, né, perceber, te encontrar, ele vai olhar para você e falar: nossa, essa ação é ética, essa ação ela pode ser replicada por qualquer outra pessoa. Então, isso é o que o Immanuel Kant vai enxergar então como lei moral. Queridos doutores, estou encerrando agora a nossa aula. Forte abraço, bons estudos!